A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa, por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor. Eu vi que os irmãos justificando a presença de alguns irmãos. Também a irmã Simone, eu quero justificar aqui a ausência dela. Nós fomos convidados para um casamento, hoje é para estar uma irmã da igreja lá da Terra do Sol, que tem uma sobrinha que mora com ela está se casando hoje. E eu pedi que a Simone representasse a nossa família, ela foi juntamente com a Micaela, e eu decidi vir para a vigília. Quero agradecer a Deus por estar aqui, por todos os irmãos. Quero aproveitar a oportunidade para convidar os irmãos. Daqui menos de 3 meses, no dia 11 de outubro, é a nossa vez de estarmos reunidos lá na Terra do Sol, na nossa casa. E será para nós um prazer grandioso tê-los todos, como no ano passado, foi uma bênção do Senhor. Os irmãos puderam contemplar em número de pessoas, né? A vigília muito alegre, passou muito rápido. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero ler um texto aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Nazaré rejeita Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e faze também aqui a tua pátria. Obrigado, meu irmão. Tudo que ouvimos e ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levando-o, expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles está edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Louvado seja Deus. Irmão, a gente sabe que Jesus nasceu em Belém da Judéia, como o profeta Miqueias profetizou, e Jesus ficou um tempo morando em Belém, e a Bíblia relata que Herodes, quando os magos vieram do Oriente para adorar Jesus, trazendo ouro, incenso, mirra, e perguntou a ele, o rei Herodes, onde havia nascido o rei dos judeus. E Herodes ficou surpreso com aquela cena, porque ele era o rei, né, daquele país, ele era o governante dali. E ele, com astúcia, disse àqueles magos que fossem, adorassem o rei dos judeus, e quando retornassem, trouxessem a ele notícia, onde que era para ele ir adorá-lo também, né? Mas a gente sabe qual é a intenção dele, era de matar Jesus, né? Por divina revelação, os magos foram por outro caminho, e Herodes então decidiu matar todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, se não me engano, né? Nesse caso, porque lá em Moisés também o rei mandou matar ali as criancinhas dos hebreus, e Deus
enviou ali o seu anjo, revelando ali a Maria e José, e eles dizendo a eles que fossem ao Egito, né? E eles foram, ficaram lá, até que Deus revelou que não, o nome do rei mesmo? Herodes já havia morrido, né? Deu um branco. E eles regressam para Israel, e agora eles vão morar em Nazaré, né? Jesus é conhecido como Nazareno, né? E ficou ali bom tempo, foi criado no meio deles, inclusive eles alegaram isso, né? Que eles eram no meio deles, lá da terra deles, os seus pais eram Maria e José, isso foi até mencionado no outro texto. Então, irmãos, eles rejeitaram a Jesus, eles não aceitaram Jesus. Os próprios conterrâneos de Jesus desprezaram o rei dos judeus, o rei dos reis, o Senhor do céu e da terra. Mas graças a Deus que não faltou crédulos para o Senhor Jesus, né? Não só em Israel naquela época, mas de diversos lugares, onde Deus levantou muitos homens, como Paulo, Silas, João Marcos, Barnabé, tantos homens de Deus que anunciaram a palavra do Senhor, e a palavra de Deus foi crescendo, e graças a Deus, mais de 2000 anos, chegou às nossas vidas, aqueles que há 30, 40, 50, 10, 5, 1 ano servem ao Senhor Jesus. Então essa palavra chega até nós, e graças a Deus nós cremos, né, nesta mensagem, acreditamos em Jesus. Eu tive a curiosidade, eu estava pesquisando um monte lá em Nazaré. Irmãos, vocês precisam ver o tamanho da montanha, o precipício que queriam jogar Jesus abaixo. É alto. Estavam filmando um vídeo lá, e toda a região bem alta mesmo, quando eles mostram para baixo, é muito alto, o vento muito forte. E Jesus naquele momento ali não era a hora dele, não foi, não morreu, não foi morto por aquelas pessoas, mas eles rejeitaram a Jesus. Mesmo sobre o argumento de Jesus ali, utilizando ali o caso da viúva de Serepta, né, que foi multiplicado ali o pão, as bênçãos na vida dela, o caso de Naamã também, que foi curado ali por Eliseu, e mesmo citando ali 2 exemplos de 2 profetas, Elias e Eliseu, onde as pessoas puderam ali obter as bênçãos de Deus, e agora eles estão rejeitando a Jesus, apesar da escritura estar apontando para Jesus, ele mostrando, se cumpriu hoje o que o profeta Isaías profetizou. Mesmo assim eles não creram no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a nossa fé não descaia do Senhor. Se tem alguém aí ainda um pouco incrédulo em relação a Cristo, a sua obra na cruz, irmão, continue lendo a Bíblia se você não acredita, e peça a direção de Deus, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sente o Espírito Santo de Deus atuando, agindo, falando conosco na sua palavra. Louvado seja Deus. E muitas vezes eu lendo a Bíblia, eu me coloco como se eu estivesse ali participando daquela cena, vendo algo tão maravilhoso. Irmãos, e como é bom, irmão, como é bom a gente agradar a Deus, glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor Jesus Cristo, que é tão real, tão maravilhoso. Que Deus seja louvado sempre. Nós exaltamos e glorificamos o nome de Jesus. Amém.